Olá pessoal, então eu vim aqui agora para falar especificamente sobre o parto, como que foi. E eu gostaria de lembrar as pessoas que me conhecem, que me conheciam já no Brasil, as minhas amigas mais íntimas, a minha família, sabe exatamente o quanto eu era medrosa em relação ao parto. Então, assim, ó, desde bem novinha, eu sempre falava assim: nunca, nunca na minha vida que eu vou ter parto normal, eu quero cesárea, imagina que eu vou sofrer. Então, assim, eu tinha isso na minha cabeça muito fixo, era uma ideia fixa que eu não pretendia mudar de jeito nenhum. E tanto quando eu engravidei no Brasil, eu já procurei um médico que eu sabia que era favorável à cesárea e que nem pensava em fazer parto normal. Então, desde a minha primeira consulta com ele, eu já falei, doutor, eu já quero saber quando que é a data do parto, porque eu quero marcar uma cesariana, eu não quero parto normal. E ele falou, não, tudo bem, lógico, a gente vai fazer uma cesariana e tal. Então, assim, eu tava com aquilo bem fixo na minha cabeça. E eu confesso para vocês que quando a gente recebeu essa proposta, que quando começou essa ideia de vir morar para cá, um dos meus maiores medos era esse, porque eu sabia que aqui nos Estados Unidos eles não fazem cesárea como se faz no Brasil, com tanta frequência. Porque no Brasil, praticamente a mulher que escolhe, né? Ela tem assim, se ela puder pagar, ou se tiver um plano de saúde, ela que escolhe se vai ser parto normal ou cesárea. E aqui eu sabia que não era assim por escolha da mulher, que eles incentivam ao máximo o parto normal e eles só vão fazer uma cesariana mesmo se for necessário. Então, assim, aquilo ficava na minha cabeça. Você vai se mudar para lá, você vai ter que fazer parto normal, você vai ter que fazer parto normal. E eu confesso, assim, que foi uma coisa bem difícil para mim, para eu, assim, me convencer sobre a possibilidade de fazer um parto normal. Mas enfim, como eu falei, aquele processo todo ali da mudança, eu procurei assim enfrentar tudo como um novo desafio e tirei isso da minha cabeça. E até um dia eu queria contar essa que foi engraçada, que eu já estava conversando com um pessoal, um grupo de amigos assim, e tinha um amigo meu junto, o João, que é o esposo da minha amiga Suelen, e ele falou assim, eu tava falando, né, com ela, que eu tava com medo por causa do parto e tal. Daí ele falou assim: "Tu é louca, Dani? Tu tá com medo por quê?" Ele é bem engraçado, João. Um abraço pro João e pra Suelen. Ele falou assim: "Você é maluca? Você tá com medo de ter um bebê num país de primeiro mundo? Você tinha que estar com medo se você tivesse indo morar na África, longe de todo mundo, num lugar onde não tivesse médico. Então, assim, tira isso da tua cabeça, menina. Tu tá indo pra um país maravilhoso. Tu não precisa ter esse medo." Então, assim, foi engraçado que ele falou, que ele tem um jeito bem engraçado, mas na verdade eu parei pra pensar e realmente eu pensei, nossa, ele tem razão, né? Não tenho por que ter medo. E assim, se tantas mulheres têm parto normal, eu acho que eu também posso conseguir. Então foi isso que eu comecei assim colocar na minha cabeça para tentar me convencer de que seria bom, de que seria uma experiência tranquila e que ia dar tudo certo. Bom, gente, então, mesmo eu tentando me convencer sobre como seria o parto normal, eu ainda tentei, tentei, assim, fiz algumas tentativas de conversar com a médica para saber se tinha possibilidade de eu fazer um parto cesariana, né, por opção. E a médica, assim, ela era muito, como eu falei, muito educada, toda cuidadosa, mas assim, ela foi bem taxativa, né? Ela olhou para mim e falou assim: "Como assim?" Daí ela disse: "Ah, eu sei, você é brasileira. Eu sei que no Brasil vocês fazem o número de cesarianas é muito alto, mas olha, aqui não é assim. É diferente. Você sabe que o parto cesariana é uma cirurgia." E assim, foi me explicando tudo, né? Daí ela disse: "Então, assim, aqui você não tem essa opção de escolher. Mas eu não quero te deixar com medo," ela falou, né? "Porque assim, a tua gestação está ótima, tá tudo certo contigo, não tem por que você ter medo, você não vai ter problemas no parto. Vai ser tranquilo." Então ela foi me tranquilizando, foi me falando, né? E eu falava muito da dor, eu tinha muito medo de sentir dor. E ela falou: "Não, mas você pode pedir anestesia, se você precisar, você pede mais. Então, assim, fica tranquila, não coloca isso na tua cabeça, vai dar tudo certo. Mas se você tiver qualquer problema, se estiver correndo qualquer risco para o bebê ou para você, é claro que vai ser feita uma cesariana, mas se for necessário, se não for necessário, você vai ter o parto normal."
Gente, então aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu tentei convencer a médica, perguntar, tentar dar um jeitinho para ver o que ela ia fazer, e ela falou que não tinha conversa, né? Não era assim, ia ter que ser o parto normal. Então, assim, eu fui me tranquilizando e fui me preparando para o parto normal. Então eu conversava bastante com meu marido, né? E assim, aquilo foi me acalmando e eu parei de pensar. Parei de pensar em dor, parei de pensar em como que ia ser, porque eu não queria ficar estressada e eu queria que na hora do parto eu estivesse tranquila e que realmente desse tudo certo, como todo mundo estava me falando. Então, assim, essa parte eu gostaria de falar sobre isso, porque se eu tivesse no Brasil, com certeza eu teria feito uma cesariana, não teria passado pela experiência do parto normal. E é uma coisa assim que hoje eu vejo o quanto foi bom pra mim e eu agradeço a Deus porque eu tive essa oportunidade de ter um parto normal, porque foi uma experiência assim maravilhosa e infelizmente como que eu vou falar? Eu não quero assim julgar ninguém, eu não quero falar, né? Cada um sabe o que é melhor para si e cada um tem o direito de escolher. Mas infelizmente no Brasil essa é uma cultura que deveria mudar um pouco, porque hoje o parto normal lá é considerado uma coisa assim absurda. Quem faz parto normal é como se né, ou é um pobre que não tem como pagar, tem que ficar lá sofrendo e sofrendo dores. E na verdade o parto cesariana acabou se tornando uma coisa assim meio que de status, né? Quem pode, quem tem condições de pagar, vai lá e paga uma cesárea e parece assim que é mais chique, né? Você fazer cesárea é mais cômodo, tudo. Então, assim, eu não critico quem fez parto cesárea, não, porque até porque eu também tinha esse pensamento e com certeza eu teria feito uma cesariana se eu estivesse no Brasil. Mas é uma questão cultural, porque assim, ó, desde que eu vim morar aqui, várias amigas minhas já tiveram parto no Brasil e nenhuma delas teve parto normal. Quer dizer, uma só, a Daiane, que eu me lembro, teve parto normal, que ela teve mais ou menos na minha época. Mas assim, de todas as outras minhas amigas, a maioria foi cesárea. E assim, sempre tem um problema, né? Não, mas eu não tive dilatação. Não, mas o médico falou que não ia dar certo. Então, assim, eu acho engraçado, porque é, só no Brasil as mulheres não conseguem ter parto normal. Então, assim, na verdade, a gente sabe que às vezes os médicos vão induzindo, vão fazendo a cabeça. Não sei exatamente qual é o motivo, mas assim, eu estou aqui para defender o parto normal. Para vocês verem como eu mudei, como foi bom para mim. Mas como eu falei, foi a minha experiência. Cada pessoa tem a sua experiência, tem mulheres que realmente não conseguem, que sofrem muito. Então assim, é uma escolha, né, pessoal, só estou contando o que aconteceu comigo e o que me fez mudar de ideia em relação ao parto normal.